Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos, Marcelinho Becklerzão. Estamos aqui para falar hoje de uma realidade que eu acho que ela é comum à esmagadora maioria dos clubes de futebol do planeta, que é, basicamente, você, no fim das contas, ser uma vitrine para os clubes mais endinheirados, ser no mercado de transferências mais presa do que predador. E não é à toa, Marcelinho, que quando essas presas dentro de campo ganham dos predadores, elas são chamadas de zebra, que é a maior presa dos leões na savana africana. É verdade, Frederico, embora a zebra tenha um coice muito forte e ela se una a outros animais, porque a zebra tem muito bom, eu não sei qual que é tem muito boa audição Entendi. e Não os sabia. gnus, por exemplo, têm muito bom olfato. Então eles ficam perto uns dos outros para que eles possam, combinando sentidos, tipo um megazord de sentidos, saberem de onde vem o leão e tentar correr simplesmente mais do que seu amigo que estava te fazendo parceria para que ele seja devorado e não você. E se puder, né, dar aquele totozinho para trançar as patas do seu amigo, ele cair e ficar de presa para trás, melhor ainda. Exatamente, eu estava fazendo um safari, inclusive, com Clara uma vez, a gente escutou um barulho estranho, comecei a calçar o tênis, ela falou, você não vai correr mais que o leão? Eu falei, eu corro mais que você. Vinheta! Seguinte, Fred, depois de uma introdução que já virou outra coisa, Pois é. a gente vai falar do seguinte, os clubes vitrine são os clubes que também pode ser chamado de clubes vendedores, né? A gente está muito acostumado aqui a falar do Manchester City, do Manchester United, do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, do PSG. Esses são os clubes compradores. Esses clubes compram jogadores, normalmente desses que a gente vai citar aqui no programa de hoje, para se fortalecer e para disputar os maiores títulos do planeta. Agora, tem outros clubes que tentam competir e sobreviver via venda de atletas. E é o que a gente vai explicar aqui no programa de hoje, qual que é a estratégia desses clubes, como que eles sobrevivem e o que vira a torcida desses clubes, né? Que normalmente são torcedores que estão acostumados muito mais a perder e ver seus jogadores indo para outros clubes para ganhar títulos do que eles próprios poderem comemorar os troféus conquistados. É um sonho muito limitado, né? Você tem um teto, né, basicamente imutável ali para a vida e para os sonhos desses torcedores e tudo mais. É claro que o conceito de clube vendedor ele é um pouco relativo, né? Porque quando você olha, por exemplo, os maiores predadores do mercado, ou dois, estão nos grandes da Premier League. Mas eles são presa, geralmente, de Barça e Real. Né? Cristiano Ronaldo, Luis Soares, Felipe Coutinho, Gareth Bale, enfim, são vários os exemplos de como não é a estação final, né, da carreira desses jogadores. Palmeiras e Flamengo e outros grandes do Brasil, eles são predadores no mercado sul-americano, mas são presas do mercado europeu. O que a gente vai focar aqui é quem fica mais ou menos, é, que vive a realidade muito mais como o vendedor do que como comprador, né? E que no fim das contas fica nessa classe média do futebol que, repito, tem um sonho um pouco limitado pela realidade, uma realidade que no fim das contas é imposta pela concentração de grana que existe, né, no planeta e não é diferente no futebol. Em 2020, cara, teve um relatório da UEFA que apontou, isso aqui é muito assustador, os 20 clubes da Premier, eles tinham uma receita maior, combinada, claro, do que todos os 617 clubes que estão fora do G4 das 50 ligas europeias. É claro que dentro de cada liga tem uma disparidade econômica, tem uma elite econômica, né? O Bayern de Munique é soberano na Alemanha, o PSG na França, por diferentes motivos, evidentemente, Barça, Real e um pouco o Atlético dentro do futebol espanhol, enfim. Então, como que sobrevivem esses 617 clubes? Como que sobrevivem? Como que sobrevive quem que está fora dessa elite econômica? Uhum. Assim, e esses 617 são os que estão fora do G4 das 50 ligas europeias, mas, por Uhum. exemplo, Porto e Benfica são dois clubes vencedores, né? Nos últimos 25 anos, o Sporting uma vez conseguiu se intrometer entre eles para ganhar um título português. Então eles nem entram nessa lista daqui, porque eles têm um orçamento relativamente alto, até pelo sucesso que tem esse perfil de clubes vendedores. Porto e Benfica vão buscar Falcão Garcia, Di Maria, Enzo Fernandes,
Hulk, vão buscar Davi Luiz, jogadores no Brasil e na América do Sul que muitas vezes são até pouco conhecidos. Em alguns desses casos aqui, o Falcão Garcia, por exemplo, já era um grande atacante do River Plate. Em outros jogadores que eram pouco conhecidos, buscam, dão retorno dentro de campo e depois fora de campo ainda são vendidos, fazendo que a roda continue girando. Tem diferentes clubes, né, para fazer isso. Tem Porto, Benfica, você tem o caso dos clubes da Alemanha. Eu fui 2 vezes à Alemanha em 2015, era o meu primeiro ano por aqui, a convite da Bundesliga. A Bundesliga naquela época chamava os jornalistas para conhecer a liga. E aí a gente foi lá 2 vezes, eu fui conhecer a estrutura do Schalke 04, do Wolfsburg, do Bayer Leverkusen e de mais alguns outros clubes. Enfim, depois boa relação com o Borussia Dortmund também. O que todo mundo fala é o seguinte, cada um aqui joga a sua liga. O Bayern de Munique joga a liga dele para ganhar, o Augsburg vai jogar a liga dele para não ser rebaixado, o Leverkusen e o Dortmund vão jogar a liga deles próprias para chegar à Liga dos Campeões. E qual que é a ferramenta que você precisa para isso? Vender jogadores, ganhar dinheiro, para depois no ano seguinte você poder comprar jogadores um pouco melhor, vender, ganhar mais dinheiro, para depois você poder comprar jogadores um pouco melhor ainda, vender por um pouco mais ainda e poder competir um pouco mais ainda. Então, se você for pegar a média de idade dos clubes da Bundesliga, Fred, são clubes jovens e que querem vender os seus jogadores. O Dortmund quer vender o Haaland, o Dortmund quer vender o Bellingham, quer vender o Jadon Sancho. Eles querem vender esses caras porque só vendendo eles vão poder contratar novos para um dia, quem sabe, brigar por um título. A grande questão é entender como você, como torcedor, entende e compreende essa realidade, né? Porque é claro que o torcedor do Borussia Dortmund gostaria que o Haaland terminasse a carreira no Borussia, ou enfim, ficasse lá 7 anos, como ficou o Mbappé no PSG, né? Que mesmo sendo um clube no meio do caminho, conseguiu segurar o maior craque por questões, evidentemente, de ter um buraco sem fundo como banco, mas você tem... Acho que na esperança do torcedor é ver um time sendo formado para conquistar título, né? O que o torcedor quer é gritar gol como um caminho para gritar é campeão. É óbvio que isso não é a realidade dessa esmagadora maioria desses clubes que a gente está trazendo aqui, com exceção dos que são muito grandes dentro do próprio país, você citou o Benfica e o Porto, mas que no cenário europeu eles ficam muito mais como vendedores, né? O Benfica e o Porto acho que tem uma estratégia talvez um pouco diferente de fomentar muito a base, né? Assim, é muito jogador revelado, especialmente do Benfica nos últimos anos, que aí é o ideal, acho que a estratégia econômica ideal, inclusive pela perspectiva de fair play financeiro da UEFA, que você revele o jogador, que custa muito pouco no fim das contas, e venda como vendeu, por exemplo, o João Félix para o Atlético de Madrid por mais de 100 milhões. Rubem Dias também para o Manchester City foi uma venda alta do Benfica, já tem o João Neves, que daqui a pouco vai ser a próxima. Os clubes portugueses, eles têm muito perfil de buscar na América do Sul, né? A gente vê aí muitos e muitos clubes portugueses, especialmente esses dois, com jogadores que muitas vezes quando eles voltam para o Brasil já tipo em final de carreira, tipo o Tiquinho Soares, que aí sim as pessoas vão conhecer esses jogadores porque saíram muito cedo. Os clubes da Alemanha e da França, que são ligas jovens, tendem a contratar mais jogadores ou da própria Europa ou de mercado asiático, mercado africano, até de mercado norte-americano. A gente vê Pulisic, Gil Reyna no Borussia Dortmund, por exemplo, que foram jovens que chegaram ali e que deram certo. Se a gente for pegar aqui na Espanha, a gente não tem muito esse conceito do clube vendedor, porque La Liga, em teoria, já é uma liga forte o suficiente para chegar e ficar. Então, é claro que se o jogador não está em Atlético de Madrid, Real Madrid ou Barcelona, se é um jogador do Sevilha, dificilmente o Sevilha vai querer pegar um jogador para desenvolver e vender. O Sevilha quer para brigar pelos seus objetivos, que sejam chegar à Champions e chegar depois à Europa League, a Liga dos Campeões, mas jogar depois a Europa League para vencer. Mas aqui a gente não tem na Espanha o perfil de uma liga de muitos jovens, de jovens jogadores que vêm para buscar. Normalmente não é o perfil do que fazem os clubes espanhóis, então não são clubes vendedores. O que talvez tenha gerado o que a gente está vendo hoje da grande crise dos clubes espanhóis, né? Essa classe média da Espanha hoje está em crise, a gente basicamente não vê reforços chegando à Espanha, porque o perfil por muito tempo foi de não fazer esse perfil de contratação mais baixo, não ter olho para isso, não ter scouter para fazer isso. Então a Liga Espanhola ficou desnutrida de jovens talentos baratos, porque nunca teve esse perfil de clubes vitrines, de clubes vendedores. Aqui na Inglaterra você tem realidades muito diferentes dentro dessa classe média, né? Clubes que não eram classe média e viraram, tipo Brighton,
pegando um pouco emprestado essa estratégia dos clubes portugueses e do próprio Shakhtar um tempo atrás, né, de buscar no mercado sul-americano reforços, o Brighton, o Caicedo acho que é o principal exemplo, né, de pegar muito barato do Del Valle e vender por um preço absurdo para o Chelsea e conseguir continuar com que a roda vá girando. Participou agora da Europa League pela primeira vez de uma competição europeia na própria história, jogou no Olímpico de Roma, um negócio surreal para a história do Brighton, que 30 anos atrás estava muito próximo da falência e da extinção. E foi Você, gostosamente goleado pela Roma, pois é, inclusive, assim, um sonho vivido de forma muito intensa. é um sonho que quando você vê era melhor não sonhar. Por isso eu evito ter sonhos. Exatamente. Quando você vê, tá tomando gol de Dybala, Lukaku e no fim das contas está 4-0 e você entende que existe uma realidade que era muito melhor você não se aproximar dela. O West Ham é um exemplo de um clube que se colocou como nesse bloco médio da Premier League. A Premier League ela tem um fator que, por conta dessa concentração de renda que a gente trouxe agora há pouco, você vira naturalmente um predador do mercado europeu, né? O West Ham traz o Mohamed Kudus, do Ajax, traz o Lucas Paquetá, do Milan. Você traz jogadores que estão em clubes... Olha o Milan e olha o Ajax, né? A história na Liga dos Campeões. O Aston Villa, que era 14º colocado 2 temporadas atrás da Premier League, tirou o Diego Carlos, que era 3º colocado de La Liga com Sevilha. Pois Né? é. Então, assim, o que consegue fazer esse desnível financeiro hoje da Premier League? Pois é. O grande lance é que, é claro que você pensa, cara, mas a vida é muito mais fácil do West Ham do que do Sevilha. Eu entendo, mas o West Ham joga a Premier League, que tem outros clubes que vão... Enfim, o Paquetá não vai ficar no West Ham na temporada que vem. Né? Se tudo der certo com as investigações, pro lado do Paquetá, ele vai para outro clube como ele quase foi para o Manchester City. Então ele compete com os maiores tubarões, né? E aí que eu acho que é o grande barato, que é a criação da Conference League. O West Ham soltou o grito de campeão depois de décadas, né? Sem dar essa alegria para a própria torcida. Nessa temporada a gente vai ter outro clube, né? Possivelmente o Aston Villa que você citou agora há pouco. Então é importante que a gente tenha como paliativo, já que a concentração econômica é algo que, enfim, é muito mais complexo de você lidar e não é do interesse da Premier League nem da UEFA, e daqui a pouco a gente vai falar disso, que o futuro pode ser ainda pior, que isso aconteça. Mas pelo menos a Conference League chegou para dar uma alegria para essa galera que fica nesse meio do caminho, né? Eu acho isso interessante e boa parte do programa de hoje é motivado por um comentário que eu recebi em um vídeo do meu canal do YouTube, que era uma pergunta sobre como que os torcedores de clubes que sabem que não vão ser campeões torcem aqui na Europa, né? Eu falei, pô, cada um aqui sabe o seu tamanho, então assim, o torcedor do Villarreal, ele sabe que o Villarreal não vai ser campeão, então o que ele quer? Que o time jogue bem, que ele se divirta, que em casa o time ganhe a maioria dos jogos. Cada um tem o seu sonho e o tamanho do seu sonho ali muito dosificado. E aí alguém respondeu assim nos comentários, pô, que pensamento pequeno, por isso que nunca são grandes. Cara, não é pensamento pequeno, é você ver o futebol. É que no Brasil a gente vê o futebol da perspectiva de que tem 4 em São Paulo, 4 no Rio, 2 em Minas, 2 no Rio Grande do Sul, e esses 12 sempre podem ganhar. E as pessoas cresceram com... Algum momento esses 12 estavam ganhando alguma coisa. Então no Brasil sempre teve muito mais clubes grandes do que aqui. Aqui, como não teve essa alternância, como Barcelona e Real Madrid ganham na Espanha, como Bayern ganhou na Alemanha e tal, as gerações de torcedores foram formadas com torcedores entendendo que o papel deles não é ser campeão. O papel deles é se divertir, é no estádio, é gostar muito mais do esporte e do entretenimento, o esporte como entretenimento, como, pô, todo domingo tem uma coisa legal para fazer de tarde, do que como uma coisa de vida ou morte, como a gente vê não só no Brasil, como na América do Sul. A Argentina também tem essa alternância de grandes clubes e tal. Então eu acho que o perfil desses clubes menores, em relação aos gigantes, gerou ao decorrer do tempo aqui, e eu acho que a distância está aumentando, né, com a globalização e com superclubes e com superpatrocínios, mas isso tudo gerou que o futebol fosse visto de outra forma por aqui. Pois é. Eu acho, isso, acho que é tentar explicar algo que não faz parte da nossa natureza e por isso é muito difícil ter uma compreensão do cara que ele começa a temporada e se o clube dele não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo isso não fazendo parte da realidade atual, é pichar muro, a torcida organizada vai lá cobrar os jogadores, enfim, é uma loucura que não se aproxima
da realidade das principais ligas europeias. E aí, cara, a gente tem hoje, é claro que, enfim, é um carro em movimento, né? A gente já tem a ameaça há algum tempo da Superliga, Uhum. que é basicamente a ideia de você praticamente extinguir as ligas nacionais e criar uma Superliga Europeia. E aí você tem essa elite econômica jogando entre si, e a redução das copas nacionais e competições nacionais, até, como eu falei, a extinção. O futuro ele é tão esquisito assim, Beckler? Ou, até por uma questão de sobrevivência da elite, a classe média é necessária que exista? Eu acho que se a elite, por exemplo, se montasse uma Superliga, a gente ia ter clubes grandes virando médios no cenário europeu, né? O Borussia Dortmund, que sempre briga na Alemanha, ele ia brigar para estar ali no meio da tabela da Superliga. E os clubes italianos, pelo poderio econômico deles, muito provavelmente também. E daqui a pouco o Barcelona, que patinou muito economicamente, também estaria por ali. Então o que teria seria uma nova classe média formada por ex-ricos. Então, Sim. ex-clubes que toda hora brigavam entre o Manchester United, por exemplo, não pelo dinheiro, mas sim pela questão de falta de projeto esportivo, e a Juventus estariam ali no meio da tabela, e esses torcedores tão habituados a ganhar se sentiriam completamente estranhos em temporadas e temporadas sem sentido nenhum, porque eles estariam brigando no meio do nada, por título nenhum, e sem ver o seu time brigando, pelo menos nos campeonatos nacionais, na parte de cima. Por outro lado, se você imagina que Barcelona e Real Madrid vão jogar a Superliga com seus times principais e vão poupar jogadores em boa parte do Campeonato Espanhol, na semana retrasada, no final do mês de fevereiro, o presidente do Napoli, o De Laurentiis, deu uma declaração dizendo que o futuro do futebol são os clubes terem 40 atletas e 2 treinadores para se dividir nas competições. Então, numa dessas, se Barcelona e Real Madrid começam a jogar com o time B, o Campeonato Espanhol, ou com boa parte de reservas do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao, a Real Sociedade, daqui a pouco podem sonhar, a classe média pode voltar a sonhar em ganhar, porque os principais não estariam tão ligados assim no Campeonato Espanhol. Eu acho que não vai acontecer no final das contas. A Superliga ela vai ser maquiada de nova Champions, com mais jogos, com mais importância para lá e tal. Então, basicamente, o que vai fazer vai ser só fortalecer mesmo os grandes. Agora, se gerasse um novo calendário, aí os médios poderiam sonhar nos campeonatos nacionais porque os grandes estariam comendo em outra mesa, entendeu? Sim, sim. Cara, assim, se você olhar para concentração de títulos da Liga dos Campeões, sei lá, nos últimos 20 anos, para concentração de títulos da Premier League desde a criação da Premier League, né? A Superliga já está aí, né? Em pequenas ilhas, mas a Superliga já está aí, não é tão, como é que eu posso dizer, tão pouco maquiada como a proposta original, que não incluía nem rebaixamento, era um clube fechado, né? Era uma importação dos Estados Unidos para o futebol europeu, de uma cultura de esporte muito diferente, mas ela já está aí e é o que você falou. Acho que ela vai sendo maquiada porque sem a maquiagem o pessoal se assustou, mas com a maquiagem você vai engolindo, né? Os pequenos passos. Você olha, por exemplo, o Girona, se ele ganhasse ele ficando no G4 do Campeonato Espanhol, ele joga a próxima Champions. E no projeto atual da Superliga, ele iria para a terceira divisão da Superliga. Porque a Superliga agora, o projeto atual, né, tem 3 divisões ali e o Girona, mesmo se ganhasse o Campeonato Espanhol na Champions, que a Superliga considera que dá chance demais já para os pequenos, o Girona iria para a Champions, para a fase de grupos, e na Superliga ele teria que picar pedra por 3 anos até chegar à elite. Ou seja, o projeto da Superliga é completamente classista e elitista para impedir que esses clubes médios, esses clubes sonhadores, que um dia eles possam fazer um bom trabalho e chegar diretamente, nem que seja por uma temporada, à elite da Europa, Fred. Ainda mais classista e elitista do que a realidade classista e elitista que a gente vive cada vez mais no futebol europeu. Tá tudo dentro do contexto, Marcelinho? Agora começa o programa. Vamos para o Out of Context. Você quer que eu comece ou você começa? Eu posso começar porque o meu tema é mais futebolístico que o seu, então eu vou trazer um exemplo de clube vitrine ou de clube vendedor no Brasil e que deu muito certo nos anos 90
Você tem ideia de quem? Um clube vendedor no Brasil, dentro do ecossistema brasileiro, Uhum. e que deu muito certo, rapaz, não sei. Tempo esgotado, também não deu nenhum palpite, então também não serviria para absolutamente nada se o tempo não tivesse esgotado. Cruzeiro dos anos 90 era um clube vendedor, um clube... O apelido de Raposa já existe há muito tempo exatamente por fazer bons negócios nos anos 60, e nos anos 90 isso se fortaleceu muito. Por exemplo, o Cruzeiro monta o time que ganha a Copa do Brasil de 96 e que ainda é base da Libertadores de 97, e alguma coisa ainda sobra para time que brigou em 98 e 99 no Brasileiro. Veio uma troca 5-2 com o São Paulo. Vão para o Cruzeiro Vitor, Gilmar, Donizete, Ailton e Palinha, e para o São Paulo vão Serginho e Belete. O Cruzeiro entrega 2 jogadores para o São Paulo, depois o São Paulo vendeu o Serginho por uma fortuna para o Milan ainda, acabou sendo bom para os dois, e o Cruzeiro troca com o Flamengo Pingo, que é um jogador aí que é só uma parte da letra I, por exemplo, pelo Fabinho e o Gelson Baresi. E esses 7 jogadores aqui são base do Cruzeiro, que ganha muita coisa. E o Cruzeiro vendeu, por exemplo, o Ronaldo para o PSV, 6 milhões de dólares, na época foi a maior transferência. Jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, eu acho. Eu sei que o Wilson Gotardo jogou, não lembro se o Baresi também jogou. É primo do Baresi? Não, são Bareses de famílias completamente diferentes, famílias futebolísticas diferentes também. Classes completamente distintas. O Cruzeiro vende o Ronaldo para o PSV, na época foi a maior negociação do futebol brasileiro. Um ano depois, o Cruzeiro vai lá no PSV e vende um novo Ronaldo, que era o Marcelo Ramos, de novo por 6 milhões. Aí 2 anos depois, ou 3 anos depois, em 98, o Cruzeiro, não satisfeito em vender um segundo Ronaldo, vende um terceiro Ronaldo, que foi o Fábio Júnior, vende para Roma, por 15 milhões de dólares, também foi um dinheiro imenso. No ano seguinte vende o Alex Alves, para o Hertha Berlim, por 8 milhões de dólares. E no início dos anos 2000, vem aqui no Barcelona e vende o Giovani, por 18 milhões de dólares, que era um dinheiral na época, e o Maxwell, que vai para o Ajax por 3 milhões de dólares. O Cruzeiro veio jogar um torneio amistoso aqui, de juniores, o Maxwell foi muito bem e nem voltou, ficou aqui. E via vender jogadores, o Cruzeiro se fortaleceu para ser um clube que conseguia brigar nos anos 90. Ganhou muitas Copas do Brasil, ganhou Libertadores da América, e era um clube que estava sempre lá em cima. O Nonato, lateral esquerdo, que saiu do Cruzeiro, que foi para o Fluminense, teve uma vez, tinha um bate-papo dele com o Zezé Perrella, e o Nonato falou que o Perrella tinha que fazer uma estátua para ele no Cruzeiro, porque ele ganhou muitas coisas, ele era o capitão naquele time. O Perrella falou: Nonato, você saiu sem deixar R$1 nos nossos cofres, porque acabou o contrato, você foi pro Fluminense. Eu tenho que fazer a estátua, é pro Marcelo Ramos, é pro Fábio Júnior, é pro Ronaldo e não para você. Porque a política do Cruzeiro, declaradamente, era: tem que vender um jogador por ano para poder brigar com os clubes de Rio e São Paulo. Rapaz, muito bom, hein? Muito bom o seu out of context. Hoje em dia não vende jogador, não briga com clubes de Rio e São Paulo. Tá tentando se manter na primeira divisão. Muitos jogadores jovens argentinos vindo do futebol. E também, da América do Norte, desconhecidos. Em comum com o Nonato, né? Teve um jogador em fim de contrato que foi para o Fluminense e nos deu ainda mais alegrias, muito mais do que o Nonato, que se chama Fábio. Que fez harmonização facial, inclusive. Exatamente. Obrigado aí ao Ronaldo Fenômeno. Cara, esse torneio que você citou aí é um torneio vitrine, né? Assim, esses torneios que você leva o time da categoria de base para disputar contra europeus e tudo mais, é um torneio perfeito para olheiros e tudo mais. E aí, meu querido Marcelo Beckler, eu vou pegar aqui a história das vitrines, que estão, evidentemente, ligadas ao desenvolvimento das atividades comerciais na história da humanidade, que começou em tendas e feiras e evoluiu para lojas depois. No Império Romano, no século I, a gente teve o que pode ser considerado, Marcelinho, o primeiro shopping center da história, que é o Mercado de Trajano, na época o imperador de Roma, que tinha cerca de 150 lojas com vitrine e 5 andares. Caramba! E a vitrine é uma palavra em francês, né, que vem de vitre, vidro. E aí a gente traz, evidentemente, essa metáfora para o futebol, que é basicamente você expor o seu jogador num shopping center, que seria esses torneios. Mas existe um problema, que é o jogador que quanto mais perto da vitrine, pior para a carreira dele, porque ser visto é um problema. O ideal é ele dar 3 dribles, colocar num DVD e distribuir para os olheiros e para os clubes de outros países. E, enfim, a vitrine ela pode ser um problema desde o Império Romano.
eu estou um pouco atordoado com tantas informações, né? Primeiro que no século I eles pudessem fazer prédios de 5 andares para expor mercadorias já é bastante perturbador. Mas você sabe que eu tenho uma história pessoal com vitrine da vez que eu quis morar no shopping e me disfarcei de manequim, né? Saída de uma loja com os meus pais, para Como tentar... fiquei na vitrine parcialmente parado, para que meus pais fossem embora e me deixassem no shopping, já estava perto da hora de fechamento, e que eu pudesse morar ali, aproveitando de tudo que um shopping tem para oferecer, que é muita comida, cheiro de canela e de pipoca. Fui desmascarado, porque meus pais adultos conseguiram distinguir uma criança de 5 anos que não tinha cor de gesso, né? Tava só parcialmente parada também, assim, Que tinha cara, né? algum movimento Problema pra estava você. fazendo. Uma roupa bem diferente daquelas que eram vendidas naquela loja. E meus Você pais... lembra da sua pose? Não lembro. Eu lembro que meus pais, como naquela época não tinha rede social e eles não podiam fazer o que é o correto, né, que é filmar a criança para depois exibir ela de uma forma humilhante para que os outros adultos possam rir, eles me educaram muito bem, me dando um gostoso tapa na bunda e me deixando sem pizza. Então, aquela noite que a gente depois na pizzaria, fiquei sem. Mas é algo que não me causou nenhum tipo de trauma, tanto que 32 anos depois eu consigo contar essa história tranquilamente. E você consegue passar por vitrines sem ter aquela urgência interna de se misturar mais uma vez em meio aos manequins, hoje em dia? Eu normalmente, quando eu vejo uma criança, eu me identifico. Eu falo, menino, sai daí, porque você vai apanhar. Então você já viu outras crianças tentando essa estratégia? Já, porque acho que é uma estratégia bastante infantil e burra. E quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. Resumo. Imagina se dá certo. Tem que morar no shopping. Tudo fechado. Em compensação também, você pode ir na loja de colchão e dormir em 4 camas numa noite só. É. Já tá no resumo ou não? Ah, você pode ficar à vontade. Resumo. Fred, falamos hoje sobre como um lado B do futebol, como os clubes que não são os maiores, os que podem comprar o jogador que eles quiserem, como que esses clubes sobrevivem. Por exemplo, Porto, Benfica e outros que vão buscar no mercado sul-americano jovens, que também formam em casa, como que os alemães querem contratar jovens para desenvolver, vender mais caro e com isso ter mais dinheiro para comprar e para um dia se fortalecer e poder brigar, nem que seja contra os clubes mais ou menos do patamar deles, por uma vaga em competição europeia, e como que a Premier League tem se deslocado desses, com clubes que também são vendedores, mas que hoje podem ir na Europa e fazer muitas compras. São diferentes estratégias para diferentes realidades, mas que estão dentro mais ou menos da mesma bolha, que é a bolha fora da elite econômica do futebol europeu, do futebol mundial. E você tem, claro, diferentes táticas para você tentar se destacar, né? Dentro do cenário nacional, para alguns, isso é mais comum, como a gente trouxe aqui o exemplo português. Para outros é um pouco mais complicado, como o Borussia Dortmund, que, enfim, tem o Bayern de Munique e aí fica complicado realmente você brigar por um título. E agora tem o Leverkusen, que conseguiu fazer o que o Borussia não conseguiu nos últimos anos. Mas dentro do cenário europeu você tem, com primeiro, né, a Europa League, que já tem uma história grande, e agora com a Conference League, oportunidades para esses clubes, né? O Sevilla virou o Real Madrid da Europa League, o Villarreal, pouco tempo atrás, o Frankfurt, são clubes que bateram nesse título. Agora na Conference League tivemos o West Ham, e podemos ter outro clube da Inglaterra ou fora nessa temporada. Enfim, você tem diferentes realidades, até também, como você bem trouxe, e eu gostei muito da sua explicação, para diferentes formas de torcer, né? Uhum. A gente pegou como que as torcidas entendem que eles não serão campeões todos os anos, que eles não vão brigar, e que ainda assim os clubes não estão em crise, porque eles sabem o campeonato que eles vão disputar. Além disso tudo, tem as Copas Nacionais. Por exemplo, na Espanha, há 3 anos a gente teve uma Real Sociedade e Atlético de Bilbao disputando a final da Copa, e esse ano a gente vai ter Atlético de Bilbao e Mallorca disputando a final da Copa do Rei. Mallorca está completamente em êxtase por poder disputar um título, um clube que normalmente briga para estar na primeira divisão simplesmente. Esse ano, como o Barcelona caiu para o Atlético de Bilbao, o Real Madrid tinha caído antes, a coisa foi se encaixando a ponto que deu para o Mallorca sonhar. Então é legal que eles tenham a oportunidade de sonhar, cada um dentro das suas capacidades, e que o futebol não seja só os mesmos ganhando sempre os mesmos torneios. Boa!
acho que ficamos por aqui, não é isso? É isso. Semana que vem a gente volta. Fred e Beckler vão explicar um novo tema para vocês. Vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esses clubes e também o que vocês querem ver no próximo programa. Valeu, hein, Fred? Por favor, deixem sugestões. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.